Este vídeo tem como objetivo corrigirmos o exercício de número 5 da nossa função CES. Nesse exercício, nós temos uma tabela onde temos nome de jogador, salário, quantidade de cartões amarelos que ele recebeu e aqui dois campos para preenchermos. Um é a multa e o outro é o salário líquido. Salário líquido é o quê? É o salário absoluto, o salário normal dele, menos a multa. Então, aquele profissional que teve uma quantidade maior de cartões, ele vai ter um desconto no seu salário. Isso é uma forma de incentivar aqui os jogadores a não marcarem faltas, tá? Quais são os critérios aqui para definirmos o valor da multa? Então, aqui nós temos o seguinte. Se o número de cartões amarelo for maior do que 10, maior do que 30, 10% sobre o salário. Cartões maior do que 30, 5. Maior do que 5, 2. Se não tiver nenhum cartão, ele vai ter aqui 0. Então, neste caso aqui, nós já vamos fazer com o valor aqui em reais, tá? Igual CES, a multa, se ela for maior ou igual a 30, nós vamos ter o quê? O salário vezes 10%. Ponto e vírgula. Se a quantidade de cartões C2 for maior ou igual a 10, nós vamos ter o salário vezes 5%. Ponto e vírgula. Se C2, que é a quantidade de cartões, for maior que 5, note, é só maior aqui nesse caso, não é maior ou igual, ponto e vírgula, vou ter o que? O salário vezes 2%. Se não, né, então eu vou colocar aqui o verdadeiro, será então 0%. Fecho meu parênteses, eu tenho então aqui a minha função. Vamos colocar aqui como valores em reais. Então, nós teremos aqui, ó, multa de R$ 8.500. Aqui, ó, é maior do que 5. Né? Então, o nosso último aqui é o maior do que 5. Teve 3 cartões, não vai ter multa. Né? Então, será 0. O salário líquido igual ao nosso salário menos a multa que teve. Então, aqui nós temos o nosso resultado final. Um erro comum que acontece nesse tipo de questão é na hora aqui, ó, de fazer, por exemplo, a multiplicação. Né? Então, ao invés de colocar aqui, multiplicar o salário, acaba errando aqui neste formato aqui. Tá? Uma outra forma que eu poderia ter aqui nessa questão aqui seria o seguinte. Como eu sempre vou multiplicar pelo salário, eu poderia simplesmente chegar aqui, ó, tirar o salário daqui de dentro. Será sempre o salário, sempre B2. Ó, tiro o salário daqui de dentro. Eu vou ter agora aqui apenas o percentual, né? Então, se eu mudar aqui, ó, para percentual, eu tenho apenas o percentual. Algumas vezes eles fazem isso, dá 8.499,90. Está errado, né? Faltou aqui multiplicar pela multa. Então, aqui eu poderia fazer o seguinte, nesta minha conta aqui, eu poderia colocar menos este valor, então eu poderia colocar aqui, ó, abro aspas, parênteses, vezes o meu salário novamente. Então, ó, 76.500. Ou então poderia fazer assim, ó, como tudo isso daqui no final vai ser multiplicado por B2, eu poderia colocar aqui, ó, vezes B2. Então é como se eu fosse fazer aqui uma simplificação lá de função lá do segundo grau, né? Aquilo, se tem um valor que está sempre sendo multiplicado por todo mundo lá dentro, eu posso pegar esse valor e jogar ele para fora, né? Que nesse caso aqui ele vai ter apenas uma única opção. Então, eu poderia colocar dessa forma também, daí eu mudo aqui, ó, para reais e também, ó, ele vai ter o mesmo resultado. Concluindo, então, aqui você pode tanto colocar apenas o percentual dentro, multiplicando fora,
colocar a multiplicação junto com o percentual, ou então você poderia ter uma coluna aqui apenas para ter o percentual, e depois toda a conta matemática ser realizada em uma outra coluna.